Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao Centro de Estudos da Clínica Revitalis. Meu nome é Sérgio Rocha, eu sou diretor técnico da clínica e tenho o grande prazer de recebê-los novamente aqui, nesse que vai ser o nosso último evento do ano, né, um evento fechado com chave de ouro, né, com o Dr. André Bach, e que foi, vamos dizer, devidamente buscado pelo nosso agora headhunter, Dr. Marcelo Alevato, que está implicado, na verdade, nesse tipo de trabalho, muito implicado, é o nosso maior colaborador, sem dúvida nenhuma, que está investindo mesmo na construção desse centro de estudos, apostando na gente. E, mais uma vez, Elevato, eu agradeço muitíssimo mesmo todo o seu empenho, todo o seu afeto aí conosco, tá bom? Na tentativa de fazer com que a gente possa passar informação científica de qualidade, sem viés nenhum, econômico, político, ideológico, né, apenas científico, para que a gente possa formar aí pessoas com pensamento crítico adequado, né? Acho que a ideia principal hoje é essa. O doutor André Bach hoje também é uma pessoa que, né, na internet, nas mídias sociais, fala muito a respeito disso, do pensamento científico e crítico, e ele vai nos explanar através de uma apresentação, depois aberta a debate, como sempre, a respeito desse tema. Lembrando a todos, tá, a doutora André Bach é doutora e mestre em ciência fisiológica, com ênfase em farmacologia pela Universidade Estadual de Londrina, é também docente das áreas de farmacologia, toxicologia, epidemiologia e bioestatística, professor do curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e está oferecendo um curso muito interessante chamado Psicofarmacologia Descomplicada, né, que acredito que seja do interesse de todos nós, uma vez que psicofarmacologia é complicada, né? Então, quando tem alguém querendo, no intuito de simplificar didaticamente para promover ali uma atratividade ao tema, a gente fica muito feliz e muito satisfeito. Tá bom? Dr. Marcelo Alevato, né, o nosso maior colaborador, como eu falei, né, é diretor científico da PERJ, mestre em psiquiatria pela FRJ, meu grande orientador, professor de residência, como eu gosto sempre de falar, e hoje nosso debatedor, o mais empolgado, acredito eu, aqui, de todo esse movimento, uma vez que o doutor André explica, fala e segue um racional muito semelhante ao dele, né? E eu como testemunho ocular, posso falar isso, né? Eu vi alguns vídeos do doutor André, o Alevato também estava conversando sobre isso um pouquinho antes, então eu espero que vocês aproveitem, tá? A aula de hoje. A etiqueta, como eu falei, né? Quem tiver pergunta pode fazer naturalmente pelo chat, eu vou ler, o doutor Alevato também pode ler, interromper rapidamente durante o processo, ao final fica aberta a perguntas e todos podem participar ativamente, tá bom? Doutor Alevato, quer fazer alguma consideração? Rapidamente, só agradecer mais uma vez a você, né, todo mundo da Revitalis. Aí, eu acho que nós tivemos uma ótima programação do Centro de Estudos esse ano. Estou muito satisfeito de fechar agora com chave de ouro e agradecer muito ao André por ter, nessa última semana útil praticamente do ano, né, largado um pouco os afazeres dele para nos prestigiar. Então, realmente, eu garimpei o André aí na internet e gostei muito do racional dele. Eu acho que é muito importante nesse momento, né, em que tanto se fala de evidência, 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 e pouca gente sabe, né, como avaliar uma evidência, como uma evidência é produzida, né, para o bem e para o mal, nós termos esse tipo de conhecimento que é fundamental, né? As pessoas, na verdade, são treinadas para praticar a medicina normalmente, mas não são treinadas para raciocinar. Então, a pessoa pratica a medicina sem evoluir do ponto de vista de pensamento científico, né? Só repetindo procedimentos que são, na verdade, muitas vezes até ensinados por representantes de laboratório, né? Isso é algo que a gente tem sempre que combater, né? Eu não sou maniqueísta, né? Até tenho vínculos com indústria farmacêutica, minha mulher é diretora de indústria farmacêutica, mas
Acho que a indústria farmacêutica não existe para ensinar psicofarmacologia, existe para produzir evidência, produzir medicamentos que melhorem a vida das pessoas e produzir evidências e ensinar as pessoas a avaliarem as evidências que sustentam o seu produto, né? Minha evidência é essa, você lê e critica e prescreve se quiser. Acho que basicamente é isso. Então, sem mais delongas, vamos passar aí para o André. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, André, bem-vindo. Espero que ano que vem nós tenhamos outras oportunidades de debater e de ter eventos semelhantes a esse ou em outros formatos até mais interessantes. Perfeito, perfeito. Opa, estão me ouvindo? Agora sim. Legal. Então, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Fiquei muito contente com o convite. Me sinto honrado em estar aqui, né, entre pessoas com uma experiência tão importante dentro da área da saúde mental, principalmente da psiquiatria, né? Então, eu queria agradecer o convite inicialmente feito pelo Marcelo, mas também o acolhimento, né, do Sérgio. Então, vocês dois, eu fico muito honrado pelo convite e de estar aqui num evento, né, que tem tudo a ver com o que eu gosto, né, que é a parte de trabalhar justamente a educação em saúde, de promover reflexões, né, de fato, sobre a prática profissional e de fazer uma educação continuada, né, e a gente mesmo se provocar o tempo todo e se atualizar. Então, eu sempre fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, e principalmente quando eu vejo essa iniciativa não só centrada dentro da universidade, né? Porque da onde eu estou, isso acontece bastante, mas é muito legal ver isso acontecendo nas clínicas, né? Então, isso eu acho fantástico e por isso estou muito feliz de estar aqui. E quando o Dr. Marcelo fez o convite, né, para falar sobre o pensamento científico, né, e o impacto disso na prática clínica, então eu preparei algumas coisas aqui para a gente debater, questões às vezes até básicas, mas que a gente às vezes não reflete, né? Por exemplo, né, aqui a gente está falando da importância de usar o pensamento científico, né, de trabalhar o pensamento científico, e a gente às vezes repete isso, né? Não é importante se basear na ciência, mas às vezes a gente não reflete o que é ciência, nem começa por essa palavrinha, né? Ciência. E hoje, como, né, vocês mesmos falaram muito bem na introdução desse bate-papo, muita gente está falando, né, baseado em evidências, eu sou baseado em evidências, hoje em dia todo mundo bota isso embaixo no Instagram, né, eu sou fulano de tal, faço tal coisa baseado em evidência, né? Mas o que é de fato ciência? E se a gente faz essa pergunta, é engraçado, todo mundo acha que sabe o que é ciência e ninguém sabe definir bem o que é ciência. Se perguntar agora, escreve aí no papel, 2 linhas, o que é ciência? Não é fácil definir, né? Não é fácil. Então, muita gente vai definir como matérias, né? Ciência é biologia, física, é química, isso é ciência. Mas ciência é um conjunto de conhecimentos. Mas será que todo conjunto de conhecimento é ciência, né? A ciência é uma ferramenta. Ciência é aquilo que é comprovado. Muita gente vai definir dessas formas e é muito difícil encontrar uma definição. Eu gosto muito da definição que Carl Sagan traz, né, que ciência ela é mais do que um conjunto de conhecimentos, então, na verdade, ela é também um conjunto de conhecimentos, mas mais do que um conjunto de conhecimentos, é uma forma cética de interrogar o universo com plena consciência da falibilidade humana. Essa frase, para mim, ela é fantástica. Então, nós estamos interrogando o universo à nossa volta de uma maneira cética, um ceticismo saudável, né? Mas sabendo que eu posso estar errado, mesmo quando eu fizer os meus experimentos, mesmo quando eu usar as ferramentas científicas, eu posso estar errando. Então, se eu sei que eu posso errar, eu sei que eu nunca tenho uma certeza absoluta. Estou sempre incerto, tentando reduzir essas incertezas, né? Então, a ciência é isso, ela é um conjunto de conhecimentos, de fato, mas que foram obtidos por uma ferramenta própria, sistematizada, e que está apta a considerar este erro humano, e por isso está apta a ter esses conhecimentos sendo substituídos por conhecimentos mais precisos com o passar do tempo. E é essa capacidade de substituição do conhecimento que faz com que a ciência seja confiável, né? Ser confiável não quer dizer que 100% do que fizer vai estar certo, mas ser confiável significa que eu tenho mais probabilidade de acertar se eu fizer desse jeito do que se simplesmente eu chutar ou fizer do jeito que eu imagino que seja melhor, né? Perfeito. Bom, André, pode falar, Sérgio. Fazer um adendo rapidamente. O interessante é que exatamente esse argumento que você trouxe, que é o que faz a beleza da ciência, que é o que torna ela
confiável, né? O fato dela ser refutável, né? Dela poder avançar numa direção, é utilizado, eu vejo, por muitas pessoas justamente como o ponto de não confiabilidade, né? Ah, não, porque Uhum. agora usam muito café e o ovo, né? Vamos dizer assim, É, esse tipo de discurso, né? Ah, porque agora sim, o café é bom, agora o ovo é bom, amanhã já não é, né? Então, assim, como se não fosse confiável, como se o sim. dogma, né, um pensamento mais rígido e inflexível, fosse sinônimo de confiabilidade, né? Assim, Exatamente. exatamente, Porque é muito, exatamente. é angustiante, né? É angustiante não ter certeza, né? A gente quer ter certeza, mas às vezes a gente não tem a resposta, e às vezes a melhor resposta que eu tenho ainda assim não é uma resposta 100% certeira, né? E a questão do ovo ainda passa por outras questões. Por exemplo, isso normalmente é quem fica preso aos estudos mais recentes. Então, assim, sai um estudo novo que fala que o ovo faz mal, então o ovo faz mal. Sai um novo estudo que fala que o ovo faz bem, então faz bem. Agora faz mal, agora faz bem. E aí, a sensação que dá é os cientistas, eles estão indecisos, eles não sabem o que eles querem, uma hora eles falam isso, uma hora eles falam aquilo, quando, na verdade, todas essas informações sobre o ovo, por exemplo, elas vão sendo acumuladas e eu preciso saber hierarquizar essas informações de acordo com a qualidade dessas informações e, principalmente, entender qual resposta, para qual pergunta essas informações estão me dando resposta. E a resposta normalmente não vai ser bom e ruim, né? Ovo é bom, ovo é ruim. Vai ser assim, qual é o impacto de consumir ovo se eu for uma pessoa que tem uma dieta normal, convencional? Mas qual é o impacto de eu consumir ovo se eu tiver um problema de hipercolesterolemia e a minha dieta for altamente restritiva a colesterol, porque é necessário que seja restritivo? O que vai acontecer se eu for consumir ovo? São contextos diferentes, né? Depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa questão das perguntas, né, clínicas, que muitas vezes, se a gente não fizer uma boa pergunta clínica científica, a gente vai ter uma resposta muito rasa e muito ruim, né? E a evolução do pensamento científico, eu trouxe alguns caras aqui que eu acho que marcaram muito a evolução desse pensamento e que eu acho que todos eles, de alguma forma, deram alguma contribuição que até hoje perduram de alguma forma, né? Começando aqui por Aristóteles, que trouxe um pensamento do silogismo, um pensamento lógico, né? Então, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal, né? Então, eu consigo concluir coisas a partir de premissas, né? Mas uma coisa complicada desse tipo de pensamento é que eu preciso estabelecer premissas básicas. Então, eu tenho que considerar que todo homem é mortal para eu concluir corretamente que Sócrates também é mortal. Se eu tiver uma premissa errada e falar todo homem é imortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é imortal. Eu vou concluir de maneira errada, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse pensamento aristotélico, que é útil, mas ele também depende que as minhas premissas sejam verdadeiras, né? E aí você tem caras que foram contrapondo esse pensamento para algo mais empírico, como Francis Bacon, né? Então, um método mais indutivo. Então, ao invés de eu assumir uma premissa, não, eu vou primeiro observar e conforme eu repetir a minha observação, eu vou tentar concluir algo, né? Então, tal pessoa que eu conhecia era mais velha e acabou morrendo, ou fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. Todas essas pessoas morreram, então logo toda pessoa um dia vai morrer. Então, talvez eu faça um pensamento um pouquinho invertido, baseado na minha observação, né? Que é muito interessante, mas se eu não tomar o cuidado adequado e observar de qualquer jeito, talvez eu seja enviesado na minha observação, né? E talvez eu conclua coisas erradas também. E um outro problema, quantas observações eu tenho que fazer para ter certeza sobre algo, né? É o dilema dos cisnes, né? Então, se eu olho para um cisne e vejo que ele é branco, eu ainda não posso dizer que todos os cisnes são brancos. Se eu olhar para 2 cisnes, para 3, 4, 5 cisnes brancos, eu ainda não posso dizer que todos são brancos. Se eu olhar 100, 1000, 1 milhão de cisnes, quantos cisnes eu tenho que olhar para concluir que todos os cisnes são brancos, né? Teria que ver todos e mais os próximos que vão nascer, né? Então, assim, é muito difícil. A natureza ela teria que ser muito uniforme para que isso fosse 100% certeiro, né? E aí, no meio termo disso tudo, né, a gente tem aí René Descartes, que vem questionar, vem trazer um ceticismo radical, né? Eu vou duvidar de tudo, eu vou duvidar que tudo existe, porque
nessa época já se sabia aí dentro da psiquiatria, né, vários transtornos psiquiátricos que hoje sabemos que são transtornos, mas que antes as pessoas sabiam que tinham pessoas que enxergavam coisas que não existiam, que ouviam vozes quando não existia ninguém falando. Então, se eu posso ser enganado pelos meus próprios sentidos, como que eu vou confiar no mundo e nas minhas conclusões, né? Naquilo que eu observo? Então, Descartes falou, vou duvidar que tudo isso existe, eu duvido que esse computador existe, eu duvido que o Marcelo e o Sérgio existem, eu duvido que esse microfone existe, eu posso duvidar de tudo, mas se eu estiver duvidando de tudo, tem uma coisa que precisa existir necessariamente, que é a dúvida, é a capacidade de duvidar, ainda que eu duvide de tudo. E se tem a capacidade de duvidar, tem alguém duvidando. Então, se eu penso, logo eu existo, né? Esse é o pensamento que chegou Descartes. O John Locke, ele já chegou e falou assim, olha, não precisa ser tão radical assim, a gente tem que confiar em certas coisas, né? Tudo bem que um som, né? Quando eu ouço um som, é uma interpretação do meu cérebro, de fato. Quando eu estou vendo uma cor, é uma interpretação do meu cérebro. Quando eu estou sentindo um cheiro, um sabor, tudo é uma interpretação do meu cérebro. Mas antes de ser uma interpretação do meu cérebro, existe um comprimento de onda que pode ser medido, e isso não é interpretação do meu cérebro, isso é uma medida física. Existe uma onda sonora que está sendo gerada, e essa onda sonora ela tem um comprimento que ela é fixo, né, a princípio. O peso de um objeto é o peso do objeto. Se a balança for calibrada, vai ter sempre aquele peso. Então, talvez tenham características que sejam um pouco mais objetivas, que ele chamou de qualidades primárias, e características mais subjetivas, que são secundárias, que dependem da interpretação. E aí Locke falou, talvez a gente possa trabalhar mais com essas características primárias, quando a gente quiser ser mais objetivo, e a gente não precisa duvidar de absolutamente tudo, né? E o David Hume, nessa mesma época, era o cara que questionava o indutivismo do Bacon, né, do Francis Bacon. Então, assim, só é válido esse empirismo, né, concluir as coisas do futuro a partir do que eu observo hoje ou no passado, só é válido se a natureza for uniforme, né? Mas eu posso observar, por exemplo, que todo dia o sol nasce pela manhã. Mas isso não é certeza que todo dia vai ser assim. E, de fato, previsões aí, né, da astronomia muito longínquas dizem que um dia o Sol vai se apagar e alguma coisa assim. E, então, um dia o Sol não vai nascer, né? E aí, nesse dia, a previsão vai estar errada. Então, quando o David Hume levantou esse problema, ninguém soube responder filosoficamente. Na verdade, quem veio tentar trazer um alívio para esse problema foram os matemáticos e os estatísticos. Então, eles falaram assim, olha, eu não posso dizer, se o Sol nasceu todos os dias até hoje, eu não posso garantir 100% que amanhã o Sol vai nascer. Mas, dada a frequência com que ele nasceu todos os dias, com tanta regularidade, existe uma altíssima probabilidade de que isso aconteça no futuro. E se a gente começar a trabalhar com probabilidades, talvez a gente não resolva o problema filosófico, mas a gente consegue resolver um problema prático. Eu posso tomar decisões no dia a dia com base nas probabilidades. E aqui a gente consegue trazer muito para o contexto clínico, porque tudo é probabilidade, né? Um diagnóstico é uma probabilidade. Um exame laboratorial, um exame de imagem tem sua sensibilidade, especificidade, seu valor preditivo, que são probabilidades. Uma eficácia é um dado de probabilidade, né? Então, a gente não vai garantir que o medicamento vai resolver o problema de um paciente, mas existe uma probabilidade de que o paciente melhore, que é superior do que determinado outro medicamento, ou de que não fazer a intervenção, por exemplo, né? Ou é mais provável que esse paciente tenha tal doença, com base nesse resultado de exame, que agora aumentou a probabilidade de fato ser aquela doença. Então, a gente trabalha com modificadores de probabilidade. Quando a gente fala em risco, em redução de risco, risco relativo, tudo isso são probabilidades. Então, a gente começa a sair um pouco do campo filosófico, que não teria uma resposta, e a gente entra num campo prático, porque um profissional de saúde é um tomador de decisão prático. Todo dia ele está tomando decisão na frente do seu paciente, né? E aí outros caras um pouco mais modernos, né? O Popper, ele vai trazer o conceito da falseabilidade, né? Então, em que se uma teoria, uma hipótese, na verdade, ela não pode ser falseável, quer dizer, se eu não posso construir um experimento que confronte essa hipótese,
essa hipótese ela não é científica, né? Então, ele vai trazer a questão que a gente deve confrontar as hipóteses e não validar as hipóteses. Se eu quero saber, agora estamos chegando no Natal, né? Então, se eu acho que Papai Noel talvez exista, né? Qual que é o experimento que vai me ajudar a confrontar isso? Com certeza, se eu fizer um experimento que é assim, bom, eu vou observar, eu vou dormir, e quando eu acordar, eu vou olhar minha árvore de Natal. Se tiver presente embaixo da árvore, eu vou concluir que Papai Noel existe. Então, esse experimento é um experimento muito ruim, que está buscando a validação, é um experimento que foi feito para confirmar a existência do Papai Noel. Talvez o experimento mais adequado seja, eu vou me esconder e vou ficar olhando para a árvore de Natal a madrugada toda para ver quem que está botando presente ali. E vou, com isso, tentar confrontar, né, negar a minha hipótese, e se ela sobreviver a isso, ela está mais próximo de ser algo verdadeiro, algo real, né? E aí, para fechar esses grandes pensamentos, né, eu trouxe o Thomas Kuhn, que vai trabalhar com o conceito de revoluções científicas, né? Então, ele vai dizer que existe um paradigma científico que prevalece, a gente constrói a ciência em cima desse paradigma, mas vez ou outra eu não consigo mais obter respostas, eu esgoto esse paradigma e eu preciso de um salto, de uma revolução que vai me ajudar a ampliar e estabelecer um novo paradigma, né? O exemplo que o Kuhn vai trazer, clássico, é o do geocentrismo, né? A Terra é o centro do universo, e aí eu não consigo mais, as respostas não batem com o que eu estou olhando, o que os astrônomos olham, não faz mais sentido aquilo se a Terra for o centro do universo, então eu substituo esse paradigma pelo menos para o Sol ser o centro, talvez não do universo, mas de um sistema solar, e aí as coisas fazem mais sentido, né? O grande problema desses argumentos do Thomas Kuhn, por exemplo, ele está correto, né, que a ciência ela precisa realmente de revoluções científicas. Mas muita gente picareta, entre aspas, ou que não usa o pensamento científico, se apoia nisso para dizer assim, olha, eu estou, né, tudo que a psiquiatria aí definiu até agora, eu rejeito tudo isso, eu tenho um método milagroso para tratar transtornos psiquiátricos, e, na verdade, eu sou um cara muito visionário, né? Eu sou tipo o cara, eu sou um Copérnico aqui, né? Eu estou revolucionando a prática da psiquiatria e a ciência funciona com revoluções, né? E aí eu costumo brincar que todo grande gênio é um pouco dissidente, mas a maioria dos dissidentes não são grandes gênios, né? Então, essa é uma probabilidade assimétrica, né? Então, não é a mesma coisa. E tem que tomar cuidado, porque a gente vê muita gente aí, né, se vangloriando. Eu tenho o meu método próprio de resolver todos os problemas, e ele vende isso na internet, né, e tudo mais. E, por fim, eu trouxe o Mário Bunge, porque ele critica um pouco o Kuhn, ele critica um pouco o Popper, e ele fala o seguinte: tudo bem, revoluções científicas são importantes, mas a gente precisa ter um pé no chão. Quando a física que Einstein propôs, né, veio, ela não destruiu a física newtoniana, ela não eliminou completamente a física newtoniana, ela aprimorou e explicou coisas que a física newtoniana não explicava, mas você ainda aplica, em boa parte do que a gente trabalha com a física hoje, no nosso mundo terrestre aqui, é a física newtoniana que embasa isso, né? Então, ele traz que toda revolução científica, ela é uma revolução parcial, não total. A gente não joga fora tudo que veio antes, a gente substitui algumas coisas e aprimora, e funciona mais como uma construção que eu vou construindo, às vezes eu tenho que derrubar uma coisinha ou outra e construir de novo, mas eu vou sempre construindo. Então, ele traz um realismo científico, né, muito mais pé no chão, assim. Então, eu gosto muito do Mário Bunge por causa disso, cara muito mais contemporâneo, morreu agora em 2020, um argentino, né? Então, todo esse background, né, para a gente ver que essa forma de pensar, né, hoje ela faz parte do pensamento científico moderno, e a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai olhar para a área da saúde também, né? Senão a gente comete os mesmos erros que os caras cometiam lá no começo, e sendo que tanta gente já pensou sobre esse tema, a gente não tem que reinventar, né, essa roda, a gente tem que dar continuidade no que já aconteceu, certo? Perfeito. Tudo bem até aqui? Estou viajando demais? Vocês me falam. Não, tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu a sequência. Né? Fazer só duas observações aqui. Primeiro, gostei da citação do Carl Sagan, né? O André compartilha a paixão por um livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? A gente conversou
sobre isso Tá aqui também. até já, fica aqui do Tá meu aí. lado o dia inteiro. Do lado, né? A minha edição deve ser mais antiga, que é da Companhia das Letras, mas... Sim. E ontem, mesmo por uma coincidência, cara, eu me envolvi numa discussão que um cara que defende uma psiquiatria espiritual estava falando que o Popper já tinha denunciado o materialismo promissório, como ele chamou, né? E, na verdade, eu falei, cara, o materialismo promissório, obviamente, é uma bobagem, porque você não pode garantir que vai conseguir explicação para todo fenômeno que você investigar. Só que as explicações espirituais, geralmente, têm uma taxa de sucesso muito inferior às materiais, né? Então, elas não podem ser consideradas exatamente científicas. Então, foi mais ou menos certa aí essa afirmativa dele e a minha resposta? Ou foi só uma troca de farpas, assim? Não, eu acho que foi muito De fim de interessante. ano. Eu acho muito, muito legal como as pessoas elas descontextualizam, é aquilo que eu falei, né? Igual usar o Thomas Kuhn para justificar algumas coisas. Outro dia eu também estava criticando algum tratamento pseudocientífico e alguém veio citar o Sagan para me criticar, né? Falar assim, o Sagan falou o seguinte, a ausência de evidências não é evidência de ausência, né? Essa frase clássica a frase em si, ela está corretíssima, né? Então, o fato de você não demonstrar que não funciona, não significa que não funciona mesmo. Então, tipo assim, se você não demonstrou que funciona, não quer dizer que é certeza que não funciona. Às vezes você só não testou, né? Então, a gente não pode dizer que as coisas não funcionam só porque a gente não testou. Então, a frase está correta. Mas quando a gente Também não sai pode desse... dizer que funciona por causa disso, né? Exatamente. Perfeito. Tem esse é o primeiro ponto. E o segundo é justamente isso, a tomada de decisão em cima disso, né? Então, muita gente confunde o aspecto filosófico da coisa, né? Então, com a aplicação prática disso. Então, tudo bem, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, eu não provei que não funciona, mas eu também não provei que funciona. A hora que eu vou trazer isso para um contexto clínico, eu preciso assumir uma posição. Não pode ser o gato de Schrödinger, né? Tá, ao mesmo tempo tá vivo e tá morto. Um medicamento, ele não, ao mesmo tempo não funciona e não funciona. Ou ele funciona para aquilo que ele se propõe ou não funciona. Eu só não sei. Aí, se eu não sei, aí eu tenho que ter humildade científica. Aí eu preciso olhar para aquilo e pensar assim, de todas as hipóteses que os cientistas têm, qual é o grau de sucesso das hipóteses que os cientistas têm? É baixo, né? A gente, infelizmente, não mostrou para a população como que as coisas chegam até a mão delas. Como que o medicamento chega? Como é que um celular chega? Né? Qual foi o processo? Quantas coisas deram errado até aquilo dar certo? E aí, por algum motivo, e até a cultura pop, os filmes, eles reforçam isso, né? Que o cientista maluco ali tem uma ideia e, de repente, aquela ideia já vira uma engenhoca, ele consegue resolver o problema. Então, a ideia que se tem é que é uma linha contínua entre a ideia que o cientista tem e o sucesso daquela invenção. Quando, na verdade, é um monte de hipótese que deu errado e uma sobreviveu. Então, quando a gente não sabe, a gente tem, no máximo, um palpite, e se for um palpite muito bem feito, muito bem embasado, a gente tem uma hipótese. E quando a gente tem uma hipótese, a probabilidade de ela estar errada é sempre maior do que a de estar certa. Então, a princípio, eu já estou errado se eu estiver tomando uma decisão em cima de uma hipótese. Probabilisticamente, eu estou com mais chance de errar. Então, quando a gente traz essa frase do Sagan, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. No contexto clínico, eu tenho que pensar assim, a ausência de evidência faz com que a minha incerteza seja tão grande e a probabilidade de estar errado é grande também, que na hora da minha tomada de decisão, a princípio, não posso considerar isso como sendo algo válido nesse momento. Eu preciso reduzir um pouco a minha incerteza, né? A gente, quando vai ler um artigo científico, olha como na verdade, a incerteza, ela está lá. A gente tem lá os intervalos de confiança, né? A gente vai ler lá o que é o intervalo de confiança, se não uma medida do tamanho da minha incerteza, né? Se eu tenho intervalo de confiança pequenininho e tenho lá comparando o grupo A com o grupo B e os intervalos de confiança pequenos, eu consigo discriminar que um tratamento foi superior ao outro. Se esses intervalos de confiança são muito grandes, eu tenho tanta incerteza que eu ainda não consigo chegar numa conclusão, né? E às vezes, justamente, estudos pequenos, um número muito pequeno de pessoas que foi testado, tudo isso faz com que a minha incerteza seja grande
e eu não consigo chegar numa conclusão a princípio, né? Mas aí eu não posso inverter o ônus da prova, a gente cai justamente aqui, né, nessa falácia lógica. A obrigação de provar que algo funciona é de quem afirma que funciona. Porque se eu inverter essa obrigação, se a obrigação de provar que não funciona seja de quem recebe a informação, eu chego num mundo caótico, porque eu posso chegar agora, nesse momento, e falar 15 coisas que eu acho que funcionam para tratar depressão da minha cabeça. E eu solto isso no WhatsApp, solto para todo mundo, e se alguém me questionar e falar, cadê as provas aí do que você está falando? Eu falo, não, prova você para mim que não funciona. Prova para mim que, né, miojo, sabor tomate não funciona para tratar a depressão. Aí eu vou ter que construir um experimento inteiro para provar que miojo não trata a depressão. Eu vou estar investindo numa hipótese, e mesmo assim, com o risco de não conseguir provar isso, porque provar a negativa é muito difícil, né? Então, assim, é algo... não tem lógica, né? A gente justamente prova o que funciona porque a gente parte do pressuposto que provavelmente não funciona. Se eu tiver que ficar provando o não funcionamento, eu vou partir do pressuposto que tudo funciona para tudo. E eu tenho que só provar o que não funciona, né? Eu estou olhando aqui, André, as falácias lógicas, né, que você está colocando com muita propriedade, e eu quase estou lendo, basicamente, tudo que foi utilizado para a promoção da cloroquina na pandemia, né? Então, assim, parece bem isso mesmo, né? Todas as falácias foram utilizadas, né, ostensivamente, e como isso é poderoso, na verdade, né? Como isso Muito. realmente promove um efeito de conclusão, né, nas pessoas, e elas se certificam porque aquilo fala, na verdade, na direção do que elas querem ideologicamente, né? E soa lógico, né? Isso que é o pior, Lógico, porque exatamente, soa lógico. obedece uma certa lógica interna que faz sentido, mas não é uma lógica válida, né? Tem um livro muito legal, ele é um livro ilustrado, ele parece um livro infantil, assim, até, chama O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos. Ele traz todas as falácias lógicas, assim, as principais, né? Você consegue acessar online ele digital, porque o autor já disponibilizou o livro ilustrado dos maus argumentos. Eu mando depois o link para vocês passarem para o pessoal. E ele vai trazer várias dessas falácias com alguns exemplos, né? E quantas vezes a gente também não ouve o apelo à tradição, né? Ah, mas isso é milenar, isso é feito há não sei quanto tempo, né? Como é que a gente vai questionar uma coisa que é milenar, faz 2000 anos que se faz? E a questão não às vezes isso acontece muito lá no meu perfil, eu falo alguma coisa, eu critico alguma prática que se diz milenar, porque falta evidência, e as pessoas acham que eu estou criticando uma cultura milenar. E isso é muito errado, né? Uma cultura, uma tradição milenar é algo que pertence a um povo e que faz parte daquele contexto histórico. Por favor. E que faz parte de um contexto histórico-cultural rico e que pode muito bem fazer parte da cultura, pode muito bem fazer parte da história, mas quando eu resolvo deslocar esse conhecimento tradicional de um contexto cultural que ele pertence e jogar isso e oferecer isso como um tratamento de saúde que promete uma cura, eu já estou mudando esse paradigma, eu estou vendendo um tratamento que eu preciso validá-lo, né, cientificamente. Então, se a gente pensar pela tradição, imagina a sangria, né? Quanto tempo as sangrias elas perduraram na história da humanidade, desde antes de Cristo até os 1800 e pouco, você tinha, até 1900, alguma coisa, tinha gente ainda fazendo. Então, preparação, né? Exato. Hoje, né? Aí você pega o cara na ponta, o cara que está em 1800, e você fala para ele assim, cara, esse negócio de sangria aí não está certo. Ele fala, mas como assim? Faz centenas de anos que a gente sempre fez isso, você vai dizer que agora está errado, né? Então, a gente não pode ter medo de questionar sempre, de uma maneira adequada, para também não negar quando existe evidência, senão a gente começa a sair do ceticismo e entrar no que a gente chama de negacionismo, né? Então, são várias falácias, e uma muito comum é a chamada de causa falsa, né? Ou a falsa causalidade, porque existe uma tendência da gente observar padrões quando as coisas acontecem ao mesmo tempo ou quando elas acontecem uma após a outra, né? Então, se eu tomo medicamento e eu melhoro, em seguida, foi o medicamento que me tratou.
Se eu tomo um medicamento e passo mal, foi o medicamento que me intoxicou, né? Então, essa questão de existir uma correlação entre algo que eu faço e o que acontece, nem sempre implica em causalidade, né? Nem sempre é causa. Às vezes aconteceram coisas em comum ali, né? E eu acho muito divertido um estudo que um matemático fez, vocês já devem ter visto, deixa eu só apagar aqui, que é ele plotou aqui o número de casais de cegonha na Europa, no eixo X, e colocou a taxa de nascimento de pessoas na Europa no eixo Y, e depois ele fez uma regressão linear, e ele encontrou uma associação positiva crescente entre número de casais de cegonha e taxa de nascimento de crianças, com P menor que 0,05, né? E ele falou, quanto mais casais de cegonha, mais pessoas nascem, então logo são as cegonhas que entregam os bebês. De fato, provamos isso, que existe uma causalidade, né? E ele faz isso justamente com algo extremamente caricatural, né? Que a gente não tem dúvida que não é a cegonha, né? Mas para mostrar que se a gente bobear, a gente cai muito nisso, né? De correlações que não implicam em causalidade. E por isso é tão importante os desenhos de estudo adequado, o ensaio clínico. Não é à toa que existe fase 1, fase 2, fase 3, ou você tem um grupo controle, você tem um grupo controle randomizado, você ter os grupos randomizados, você ter o uso do placebo, cegamento, né? Tudo isso é para a gente evitar essa falsa causalidade por associações que a gente tem, né? Tem um cara também na internet que chama Tyler Vigen, deixa eu ver se eu tô com o mouse aqui, tá difícil escrever. Tyler Vigen. Esse cara é um estatístico que a paixão dele é buscar dados aleatórios e correlacionar. Então, ele correlaciona, por exemplo, o número de filmes que o Nicolas Cage aparece e o número de afogamentos. E aí, você vê, quanto mais ele aparece, mais as pessoas se afogam. Número de gols que o Messi faz pela Argentina e lucro dos filmes da Marvel, né? Número de intoxicação de pesticida e filmes que o Ben Affleck aparece. Então, assim, ele faz um monte de correlações espúrias para provar que correlação nem sempre é causalidade. E como que tem gente que ou é ingênuo ou às vezes se aproveita disso, né, para poder também vender ou causar algum tipo de pânico, né? E tudo isso conversa muito com algo que está dentro da gente, né, que é o viés de confirmação. Eu sempre falo que, assim, o primeiro passo talvez seja a gente identificar essas falácias, fazer uma leitura crítica de um artigo enviesado, tudo isso. Mas, às vezes, a gente esquece que nós somos, às vezes, os enviesados, somos nós que estamos buscando as coisas de uma maneira enviesada, né? Eu acho que duvidar dos outros, do que os outros falam, é um passo importante, ser cético. Mas duvidar da gente mesmo é o mais difícil, duvidar do que a gente pensa, né? Então, o viés de confirmação é algo que nos motiva a muitas vezes burlar o pensamento científico, achando que estamos sendo científicos. Então, por exemplo, eu já tenho uma crença de que esse medicamento funciona. Quando eu vou ler o artigo que fala sobre esse medicamento, eu já vou com essa expectativa. Eu já estou esperando que funcione. E se o artigo mostra que funciona, não importa se a metodologia foi horrível ou não, eu vou falar, ótimo, esse artigo é maravilhoso, mostrou exatamente o que eu acreditava. Se o artigo for excelente, mas falar que não funciona o medicamento, eu vou falar, não, deve estar errado, esse artigo aqui tem algum problema, esse artigo aí tem algum patrocínio aí errado. Então, eu começo, e a gente costuma ser muito mais cético quando a informação confronta aquilo que a gente já acredita. Pode ver, chegou uma notícia no WhatsApp que confirma algo que você acha, você já compartilha imediatamente. Nossa, que legal, vou compartilhar. Chega uma notícia no WhatsApp que fala o contrário do que você acredita, você fala, não é possível, deixa eu abrir isso aqui. Aí você abre, você lê com raiva, assim, fala, não, tá vendo, sabia? Então, a gente é até hipercético com o que confronta nossas crenças. E a gente é permissivo com o que confirma nossas crenças, né? Então, acho que um primeiro passo para o pensamento científico é você abrir mão um pouco disso, né? Talvez se perguntar, o que eu espero aqui? Ou, por que eu estou tão feliz lendo esse texto? Por que eu estou tão feliz com esse resultado? Ou, por que eu estou tão bravo lendo esse texto? Né? O que está me motivando? E isso tem a ver com viés de confirmação, né? E é muito bom isso que você falou agora, André, porque isso realmente faz parte integrante de todo tipo de interpretação e
e tomar a decisão que a gente toma, né, que a gente faz na vida, né? Eu não sei se isso tem a ver com o efeito Pigmalião, não sei se você que é justamente você ter ali uma expectativa sobre algo e essa tua expectativa influenciar significativamente Isso. aquele resultado, né? Com A certeza, eu acho que tá conclusão, muito relacionado. né? Então, assim, isso é muito presente na nossa vida e as discussões, não querendo ir para a política, né? Mas não tem como não citar isso, né? Como isso esteve presente na discussão política, né? No WhatsApp, né? O quanto Sim. que isso daí promoveu de cisões, né? As O brigas pela... WhatsApp, ele, Né? basicamente, as fake news, esse é o motor das fake news, né? O grande motor das fake news é o viés de confirmação. Para mim, ele é o pai de todos os vieses, né? Se você se liberta um pouco, não tem como você se libertar no sentido de você, nunca mais, agora eu sei que existe o viés de confirmação, então agora estou livre dele, né? Não é uma mágica. Você sabe que existe e você continua sujeito a ele, e se você não ficar o tempo todo se policiando, você continua caindo, né? É um esforço grande, né? É um esforço assim, complicado de fazer mesmo. Você tem que estar muito atento, né? Enfim, é difícil, né? Mexer com as suas crenças, né? Estou vindo aqui, vou dar um pitaco rapidinho para não perder muito tempo. Eu acho que isso aí tem a ver com uma falácia lógica que é o argumento ad passiones, que é o apelo à emoção, né? Que as pessoas acabam usando para confirmar os seus vieses, né? Então, por exemplo, um caso que aconteceu comigo recentemente, eu fui convidado por um amigo meu do Cremerge para falar sobre canabidiol lá. E eu falei para ele, cara, qual é o viés aí do evento? E quando eu vi, o viés era totalmente favorável a canabidiol em todas as indicações e, portanto, totalmente anticientífico, né? Eu falei, eu não vou, porque ficar cercado de haters não é exatamente algo que me atraia, né? E ele me falou, não, mas eu tenho certeza que é bom porque minha... Fui eu que travei ou foi Não, o travou aqui o Marcelo para mim. Marcelo, né? Tá. Vamos ver se ele Bem na volta. hora que ia revelar o. Vai jogar, exatamente, né? Ficou um suspense no ar aqui. Me senti agora vendo uma série. Vamos ver se ele volta. Mas esse ponto que, enquanto né, não volta, esse ponto realmente Cadê? até. Opa, acho que está voltando. Voltou, Voltou, travou, voltou. Marcelo. Alevato, Oi? você travou. Você está ciente que você travou ou não? Não Não, estou ciente que eu travei. Quando eu travei? Quando eu A travei? gente Fala aí. perdeu a hora que você ia revelar assim, o que ele falou, o seu colega falou, não, mas é bom porque eu. Bom, pô, a única coisa que prestava, então travou, né? Então é o seguinte, falou o seguinte, minha mãe toma para insônia e passou a dormir bem. Aí, pô, maravilha, isso aí é até óbvio, porque modulador alostérico positivo GABA-A, né, funciona como anticonvulsivante, isso tem evidência, evidentemente que deveria induzir o sono, embora não melhore a qualidade nos estudos clínicos que a gente tem até hoje. E falou que teve uma passeata de mães de autistas lá na porta do Cremerge. Então, por conta dessa observação da melhora do sono da mãe e da passeata e do depoimento das mães de autistas, ele concluiu que o canabidiol é um remédio eficaz. Isso é um médico bem formado, professor universitário com décadas de experiência. Então, isso me Pois é, espantou e essa também. questão de várias pessoas protestando, né, ou usando, também entra numa falácia que é o ad populum, né? Então, o apelo à popularidade, né? Quanto mais as pessoas usam, então deve funcionar. Se todo mundo está usando, né? Todo mundo está Força do relatando. testemunho, né? Exatamente. Isso, testemunho. Eu acho Exatamente. que essa palavra é muito forte, né? Porque o testemunho ele usa o apelo à emoção, e por mais que a gente olhe para as estatísticas, entenda que a estatística é uma ferramenta importante, mas a gente muitas vezes se comove com o testemunho, né? Com o relato pessoal, né? O relato anedótico, né? Ele é muito forte. Eu sempre brinco que se você vai comprar um carro, por exemplo, né? Você lê todas as especificações técnicas, você pode ver os testes que foram feitos, quanto o consumo do combustível, você vê toda a parte técnica, você conclui o carro que você quer comprar. Se você entrar na concessionária e um cara sair xingando o carro,
Falou, nunca mais eu compro esse carro, o pior carro que eu já tive, você volta e não compra, né? Um cara falando a experiência dele com o carro, frente a toda a questão técnica que você estudou, né, a respeito daquilo. E aí, eu acho que uma coisa que complica justamente esse ponto é quando a gente volta e confunde essas três palavrinhas aqui, né? Possibilidade, plausibilidade e probabilidade. A gente falou que a resposta para o problema que o David Hume levantou do indutivismo era a probabilidade, né? Então, eu trabalhar probabilisticamente. Mas a gente vê muito no dia a dia isso também na tomada de decisão com o paciente, né? A tomada de decisão baseada em possibilidade e plausibilidade. Então, assim, é possível que esse medicamento funcione, então vamos usar, né? Ou faz sentido que esse medicamento funcione, porque o mecanismo de ação, aí vem para a psicofarmacologia, né? Eu, enquanto psicofarmacologista, sempre fui fascinado pelos mecanismos, mas chegou um momento na minha vida que eu tive que ir para a epidemiologia e para a bioestatística, porque eu comecei a ser seduzido demais pelo mecanismo de ação. Comecei a pensar assim, nossa, agora que eu mapeei, né, o mecanismo de ação de tanta coisa, então eu já consigo concluir, se eu usar tal coisa que tem esse mecanismo, provavelmente vai resolver meu problema, porque o mecanismo é esse. Então faz sentido que melhore, mas o faz sentido que é um pedaço só, é uma explicação, né? Ela é uma explicação que deve ser usada principalmente de duas formas. Ou retroativo, no sentido de, olha só, o paciente melhorou e faz sentido que ele tenha melhorado mesmo, porque esse medicamento tem esse mecanismo. Ou esse medicamento tem esse mecanismo, então é possível que ele traga um benefício, vamos testá-lo. Então, a plausibilidade ela é uma ótima geradora de hipóteses e ela é uma ótima explicadora do que está acontecendo. Mas quem vai me dizer qual é a probabilidade de ter benefício versus o risco vão ser realmente os dados probabilísticos de eficácia, os dados de probabilidade de efeito adverso e tudo mais, né? E a possibilidade é um conceito muito dicotômico, né? É possível ou não é possível? Ah, é possível, mas quase tudo é possível do ponto de vista hipotético, né? Impossível é desenhar um triângulo com 4 lados, isso é impossível, você não consegue, né? Mas a maioria das coisas é possível. Agora, o quão provável é isso, né? E é isso que a gente tem que buscar. Claro, a plausibilidade, ela nos ajuda a orientar aquilo que vale investir, o que vale a pena pesquisar, né? Vale muito mais a pena pesquisar uma coisa que tem uma plausibilidade maior do que uma que tem uma menor, porque a probabilidade de dar certo vai aumentar. Mas só os dados probabilísticos de ensaios clínicos que vão me dar isso, né? Isso podia ser, se fosse pensar assim, André, a não consideração da hipótese nula, né? Perfeito. De que a chance de não ser eficaz é muito maior do que ser. Uhum. Então, assim, A probabilidade. Não vai funcionar, né? Na dúvida não vai rolar, né? Exatamente. Nossa, e isso, Sérgio, que você trouxe é tão importante, porque isso é uma das coisas que nos deveria dar, enquanto profissional de saúde, serenidade frente ao paciente, porque a gente tem um viés de ter que não poder ser omisso, né? Então, ao longo do tempo, a gente começou a incorporar na área da saúde que prescrever um tratamento ou pedir um exame é sinônimo de cuidado, né? Então, se eu estou prescrevendo e se eu estou pedindo exame, se eu estou fazendo isso, isso é sinônimo de cuidado. Se eu simplesmente falar, vamos esperar um pouco, né? Ou não vamos instituir nenhum tratamento medicamentoso porque não tem nada aqui a princípio que te ajude, ou vamos esperar, tudo isso é tido como omissão, né? Eu estou falhando se eu não fizer nada. Mas, às vezes, o não agir ele é uma ação, se ele for racional, né? Então, se agora eu falo, não, eu vou ficar um pouco mais fiel à hipótese nula, né? Então, isso que você trouxe, da chance de não funcionar é maior do que de funcionar se eu não testei ainda. O fato de que toda intervenção vai ter um custo para o paciente, não importa se traz benefício ou não, mas o custo é certo. Não sei qual é esse custo, mas eu sei que ele tem um custo financeiro, eu sei que ele pode ter uma consequência não intencional enquanto é efeito adverso, eu sei que isso pode mudar trabalho, isso pode mexer com o emocional do paciente no sentido de ter uma esperança falsa num tratamento, mudar o comportamento dele, por exemplo, se eu acho que a cloroquina funciona, de repente eu não vou tomar as medidas adequadas sanitárias, né? Então, tudo tem um impacto que eu não espero muitas vezes que aconteça. Se tem todos esses custos envolvidos,
E aí tem que ter um pensamento quase que econômico mesmo, né? O meu benefício ele tem que superar esse custo, né? Senão eu não atinjo o equilíbrio que eu preciso para que vale a pena ser utilizado, né? E quando a gente pensa na questão científica, né? Aquilo que a gente está falando do ovo, né? Ovo é bom, ovo é ruim, cai um pouco nesse tipo de pergunta simplória, né? Que a gente, o que mais eu recebo muito esse tipo de pergunta no meu perfil lá. Ah, tal medicamento é bom? Tal medicamento é ruim? Não dá para responder essa pergunta desse jeito. A gente precisa aprimorar essa pergunta, né? Eu preciso saber qual medicamento eu estou falando, para que tipo de paciente, qual o transtorno, né, que está sendo, qual o desfecho que eu estou buscando, né? Então, uma pergunta melhor que antidepressivos são bons inibidores seletivos da recaptação de serotonina são superiores a placebo para a remissão de sintomas depressivos em pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior. Então, aqui eu já tenho aqui sim eu consigo buscar evidências e ter um pensamento científico para ter uma resposta. Se eu ficar com essa pergunta aqui, antidepressivos são bons? Depende vamos supor, para tratar, sei lá, um encravado, talvez não, né? Não sei. Então, assim, tem coisas que a gente precisa especificar um pouco mais, né? E tem a ver também aqui com a questão voltando para a causa falsa, né? E para o testemunho, eu usei e funcionou. Então, será que é bom o canabidiol ali que foi falado, né? Eu preciso limpar alguns vieses, né? E quando a gente fala limpar vieses, não significa que a gente vai conseguir se livrar deles. Significa que eu vou conseguir matematicamente anulá-los de modo que eu consiga observar a eficácia intrínseca, mas eu nunca vou me livrar. Eu vou simplesmente ter viés nos dois grupos. E aí, como eu tenho viés nos dois grupos numa proporção semelhante, aí eu consigo achar a eficácia. Então, a grande beleza de você fazer um estudo controlado, randomizado, né? Hoje em dia não existe justificativa para você fazer um ensaio clínico que não seja randomizado, porque se você fizer sem ser randomizado, você está buscando um resultado enviesado automaticamente, não tem como. O estudo tem que ser randomizado. Quando você aleatoriza os pacientes, um número adequado de pacientes para o grupo controle tratado, a grande beleza não é aquela tabela 1 que você olha no artigo, que vai te dizer assim, olha, tantas pessoas no grupo controle têm tal idade, a média de idade é essa e são parecidas. Aí você vê que tudo é muito parecido, né? A média de idade, as características. Mas essas características visíveis são interessantes de a gente notar que ficaram parecidas. Mas o mais bonito disso é que as características invisíveis estão também distribuídas igualmente. Então, aquela doença que eu não sei que o paciente tem, está distribuído igualmente. Os pacientes que têm um câncer não diagnosticado estão distribuídos igualmente nos dois grupos. Então, a grande beleza é a randomização daquilo que eu não conheço e que vai atrapalhar a minha análise, né? Então, é muito interessante a gente fazer esse processo de randomização. Até signo randomiza. Se tiver Sanas de Sagitário de um lado, tem a quantidade parecida de Sagitário do outro. E, né, se você for místico, ainda assim, você ainda está fazendo um estudo um pouco mais justo, né? Uma análise justa. Para eliminar o efeito placebo, a regressão à média, o efeito Hawthorne, que é aquele efeito que o paciente que está sendo observado, que está sob uma tutela clínica, ele vai mudar o seu comportamento, né? E quem garante que o benefício não está na mudança do comportamento ao invés do tratamento? Então, ao mesmo tempo, ele recebeu um medicamento para baixar a glicemia dele, mas ao mesmo tempo ele mudou a dieta porque ele quer que o resultado do exame dele fique bom para não levar bronca do médico dele. Ou ele é um paciente gentil e a maioria dos pacientes, né, costumam ter uma certa, a princípio, gentileza, a gente sabe que nem todos, né, alguns são agressivos, inclusive, mas boa parte dos pacientes, mesmo que ele não melhore ou não sinta melhora, talvez ele minta para o prescritor. Talvez ele fale assim, olha, e aí, você melhorou? Ah, melhorei sim, até que eu estou melhor. E se a gente confiar só nisso, a gente vai acabar superestimando muitos efeitos. É o paciente que ele é bonzinho, e a gente é o paciente bonzinho com a nossa avó, por exemplo. A avó fez um chá para você porque você está com dor. Você toma um chá, a dor não melhorou nada, e a avó pergunta, e aí, tá melhor?
Aí você vai falar o quê? Não, vó, foi horrível, esse chá não serviu para nada, né? Como é que você joga fora o cuidado de outra pessoa? E o profissional de saúde é um cuidado. O paciente que se sente bem acolhido por um profissional de saúde, ele vai também ser gentil, né? Então, tudo isso aqui são efeitos que aparecem no grupo controle e que podem estar dando uma falsa sensação de eficácia. Aqui, mais de 50% aqui responderam, por exemplo, ao tratamento só por causa desses vieses, né? A história natural da doença, né? O efeito placebo. Só que como esse grupo recebeu a pílula placebo, isso tudo começou a ser chamado de efeito placebo. Então, na verdade, o que a gente chama coloquialmente de efeito placebo é uma somatória do efeito placebo, mais da percepção do paciente sobre a regressão à média, sobre o efeito Hawthorne, sobre a história natural da doença. E com isso, a gente passou a superestimar, inclusive, o efeito placebo. Então, a gente costuma achar que o efeito placebo ele é poderosíssimo. Ele tem uma parcela de culpa, né? Mas ele não é tão poderoso quanto a gente imagina, porque ele divide com esses outros caras aqui. Então, quando se fala em, não, mas de qualquer maneira, vamos prescrever, porque placebo se fez bem, placebo é bom, está fazendo muito efeito. Nem isso tá fazendo, né? É muita coisa, é uma percepção enviesada do paciente do momento em que ele se encontra, né? E aí daria para discutir cada um desses vieses isoladamente, né? E um estudo ruim é um estudo que nos dá falsa impressão, né? E como é importante isso estar falando, André, assim, o efeito Hawthorne que você colocou ali, né? Como a nossa discussão aqui ela vai muito na direção da aplicabilidade prática, né, do pensamento científico. O efeito Hawthorne está presente, eu acho que praticamente em toda entrevista médica, né? O quanto que você não tem que ficar satisfeito, vamos dizer assim, com as primeiras respostas, né, do paciente, né? Que você tem que tentar decantar um pouquinho melhor, deixar ele confortável para trazer o que realmente ocorreu ali, né? Mostrar Exatamente. que ele pode ser criticado, né? E aí você consegue realmente ter acesso ao que vem ocorrendo ali dentro daquele tratamento que você orientou e que o paciente fez. E você, por causa disso, consegue, tendo consciência disso, ter uma atitude e um tratamento bem mais eficaz, né? Então, só tentando trazer isso para a prática, né? Como que ocorre. Perfeito. Eu acho que ter conhecimento sobre a existência desses viés ajuda a tentar minimizá-los, inclusive durante a prática clínica profissional, né? Os seus pacientes não são um ensaio clínico, né? Os seus pacientes são a aplicação do resultado de um ensaio clínico multiplicado pelas probabilidades próprias dele mesmo. Então, ele tem o seu risco individual. O seu paciente tem um risco individual de ter infarto. Não é o mesmo risco individual do paciente que estava no estudo da simvastatina. Então, às vezes, a média do risco daqueles pacientes era outra. O seu paciente tem outro perfil, tem outra idade, tem outros fatores de risco que não estavam lá no estudo. Mas a individualização é justamente isso, né? Você pegar algo que foi demonstrado num estudo, e aí você tem a informação que é intrínseca ao medicamento. Então, agora a gente sabe que esse medicamento, intrinsecamente, ele é capaz de trazer um benefício. E agora, quando eu cruzo esse benefício do medicamento com o paciente, qual que é o resultado que eu tenho, né? Com o risco do paciente. E aí, é justamente isso que vai me mostrar, às vezes, o impacto, né? O impacto de um mesmo medicamento para 2 pacientes pode ser completamente diferente, porque o risco individual de cada paciente é diferente. Então, tem pacientes que vão ter um benefício enorme, tem pacientes que vão ter um benefício muito pequeno, mas ambos vão estar expostos aos efeitos adversos. Então, qual será que talvez para um vale a pena instituir o tratamento, para outro não, né? E a gente consegue pensar, é muito legal como a prática baseada em evidência, às vezes ela é mal interpretada como sendo uma receita de bolo, que é só você ficar seguindo o artigo e que você está desumanizando a medicina, mas quando na verdade não, na verdade está humanizando muito mais, porque você está considerando as especificidades do tratamento do paciente com o tratamento, e individualizar um tratamento é justamente você pegar algo geral e trazer no contexto de um indivíduo. Esse algo geral é a evidência científica gerada num contexto populacional. Se eu simplesmente pego um paciente, para cada paciente eu invento o que eu estou fazendo com ele, e chamo isso de individualização, provavelmente eu estou, na verdade, inventando tratamento, não individualizando, né? E aqui também entra na questão, quando a gente interpreta errado estudos, né? E pensa, o P foi menor que 0,05, então o
o medicamento é ótimo, né? Se o P for muito pequenininho, então o medicamento é maravilhoso. Então, a gente começa a confundir a relevância estatística com a relevância clínica, que são contextos diferentes, né? A gente tem que... Pode ser que eu encontre um medicamento que reduz glicemia em relação à metformina, por exemplo, um novo medicamento em relação à metformina, reduz a glicemia de maneira estatisticamente significativa, mas às vezes ele reduz, sei lá, um valor de 2 pontos. 0,2%, né? Exatamente. Daí, então, quer dizer, é significativo estatisticamente, mas é significativo clinicamente? Provavelmente não, né? E aí a gente entra em outros pontos, eu acho que eu estou me estendendo bastante aqui, né? Mas só para a gente lembrar que os tratamentos são probabilísticos e se a gente não entender, por exemplo, conceitos como o que é o risco relativo, né? O que é a redução relativa de risco, o que é a redução absoluta de risco, a gente pode ser enganado, né? E aí, quando o Marcelo trouxe, né, a questão de que não é a indústria que deve ensinar farmacologia, é mais ou menos nesse ponto, né? A indústria ela vai produzir o medicamento, mas às vezes ela vai apresentar os seus resultados de um jeito, não é que ela está mentindo o resultado, mas ela vai, às vezes, valorizar um resultado que a gente, às vezes, precisa reinterpretar e questionar, né? E aqui é só para vocês verem um estudo, é um estudo clássico da simvastatina, né? Comparando simvastatina com placebo para pacientes que têm colesterol alto, né? Na tentativa de prevenir mortalidade desses pacientes. Então, os pacientes têm colesterol alto, eu vou dar simvastatina para um grupo, para outro eu dei placebo, e aí eu vejo que o grupo placebo teve mais proporção, né, de pessoas, o grupo simvastatina teve mais proporção de pessoas vivas, né? Então, morreu menos gente que tomou simvastatina do que gente que tomou placebo. Ok, esse estudo é um estudo que mostrou que a simvastatina previne mortalidade em pacientes com colesterol alto. Mas se a gente olhar os resultados, né, a gente vai ver que o risco relativo é de 66%, logo a redução relativa de risco é 33%, é menos esse valor. Isso está me mostrando que pacientes que tomaram simvastatina tiveram 33% menos chances de probabilidade de morrer em relação a quem não tomou. E isso quer dizer que essa é a eficácia da simvastatina para esses pacientes. Quando eu vou calcular a redução absoluta de risco, em vez de eu dividir os pacientes aqui, essas porcentagens aqui, de pacientes que tomaram simvastatina e que não tomaram, eu subtraio. Então, eu vou ter uma redução absoluta de risco de 4%. Esse dado é muito legal da gente olhar, porque é o seguinte, pacientes que estavam no grupo placebo, a cada 100 pacientes com colesterol alto, 12 morriam, tá? Ao longo de tantos anos. Os pacientes que tomavam simvastatina, a cada 100 pacientes, 8 morriam, tá? Ou seja, eu consegui reduzir absolutamente o risco em 4%. Quer dizer, eu salvo 4 pacientes a cada 100 quando eu trato todos com simvastatina, né? Então, isso vai me dizer o seguinte, que se eu tratar 100 pacientes com simvastatina e a cada 4 que eu consigo salvar, significa que o meu NNT, número necessário a tratar, é de 25. Quer dizer que eu tenho que tratar 25 pacientes com colesterol alto com simvastatina para que eu consiga salvar e não morra de infarto ou de doenças cardiovasculares. Isso significa o quê? Que outros eu não consegui salvar. Vai ter gente que vai tomar simvastatina e vai morrer de problema cardiovascular tomando simvastatina. E vai ter gente, a maioria eu vou ter tratado com simvastatina, mas eu nem precisava ter tratado, porque eles não iam morrer mesmo sem simvastatina. O problema é que eu não sei quem vai morrer, quem não vai. Por isso eu trato todo mundo, entre aspas, né? Todo mundo que está sob aquele mesmo risco. Existe um protocolo clínico, e 25 parece um número baixo, né? Ter que tratar 25 para que um não morra, mas 25 é considerado um NNT muito bom, né? Porque quando a gente olha alguns tratamentos que tentam nos vender por aí, o NNT é de 100, 200, 250, 300, né? E isso é comparado com placebo. Então, veja que interessante, às vezes aparece um tratamento novo, esse tratamento aqui promete revolucionar, não é mais estatina, agora tem um tratamento novo aí que vai mudar. Mudou de 12 aqui, mudou para, sei lá, para 7.
né? Ou para 6, né? Então, quer dizer, eu consigo melhorar um pouco, mas eu tenho sempre ter na minha consciência que a partir do momento que já existem ferramentas eficazes, como, por exemplo, a simvastatina, como medicamentos para hipertensão, um novo medicamento eu não comparo mais com placebo, porque agora os pacientes já estão assistidos, eles já têm uma ferramenta. Então, eu tenho que comparar com uma nova ferramenta. Então, essas brigas gigantescas, às vezes, por judicialização de tratamentos caríssimos, né, quando, na verdade, existe um medicamento ofertado naturalmente no SUS, por exemplo, ou numa farmácia popular, que já resolve muito bem o problema, às vezes esse novo tratamento caríssimo ali, ele vai dar um NNT comparando o novo tratamento com o velho de 500. Então, tipo assim, eu vou tratar 500 pacientes com esse medicamento novo versus pacientes que usam medicamento velho, para que um seja salvo por esse medicamento novo, versus o custo que eu estou investindo para isso. E esse custo, às vezes, esse custo é um custo que vai deixar de assistir uma série de outros pacientes que eu vou conseguir resolver. Então, em termos populacionais, quando a gente entra no âmbito da saúde coletiva e até mesmo de grupos de pacientes, eu começo a ter... É complicado. Claro que se um paciente que foi salvo entre 500, é uma vida que tem que ser valorizada. Mas, às vezes, eu deixei de salvar uma série de outros Que porque custo, né? Esse custo a ele que migrou, custo? né? Ele migrou. Exatamente. Exatamente. Um custo-efetividade, né? E isso também nos dá um pouco de humildade também, né? Que é assim, ok, esse medicamento ele funciona, ele foi provado cientificamente e ainda assim ele não é milagroso. Ele vai trazer benefícios probabilísticos. Eu vou beneficiar um a cada vários. Então, isso ajuda a gente a tirar um pouco essa ideia de panaceia, essa ideia de que vai ter um medicamento que vai revolucionar completamente a medicina. Isso acontece muito pouco. Foi os antibióticos, foi os anestésicos para poder fazer uma cirurgia e foi as vacinas, né? Mas se a gente pensar, às vezes, em termos de um saneamento básico, que não é um medicamento, com certeza tem um impacto na saúde populacional muito maior que qualquer medicamento já desenvolvido, né? Então, isso ajuda a gente a não ficar preso, né? Agora a moda é esse medicamento, resolve todos os problemas. Não, provavelmente não. Probabilisticamente, provavelmente não, né? Aí isso tem a ver aqui essa outra slide tinha a ver com a individualização do tratamento, né? Mostrando um medicamento, então, que tem André, uma eficácia... Oi, pode falar. oi, posso falar rapidinho? Sim. Voltando ali ao NNT, né, eu acho que é um conceito importante para a prática clínica, a gente falar também de NNH, né, que seria o Perfeito. número necessário para causar um dano, também tem que versar sobre um desfecho dicotômico, né? Normalmente na psiquiatria a gente usa abandono de tratamento por efeito adverso. E Perfeito. a divisão desses dois, né, que é o LHH, que é a possibilidade de ser ajudado ou prejudicado, que aí traz o conceito da efetividade, que é o que a gente realmente busca na prática clínica, né? Porque acho que é importante a gente ter em mente e ensinar aí as gerações mais jovens que quando você vê aquelas linhas, né, separadas lá por espaços variáveis e com um P atraente, isso não se traduz, como você mostrou, em relevância clínica, né? Aí Perfeito. você tem desfechos dicotômicos que tentam aproximar os resultados da realidade clínica, como resposta, né, e remissão, por exemplo. Isso. Então, E o desfechos que clinicamente relevantes, né? Que, em vez de desfechos substitutos ali, que às vezes são, inclusive, quase que uma profecia autorrealizável, né? Eu tenho um medicamento que ele baixa, que eu já sei através de vários estudos pré-clínicos e clínicos iniciais que baixa a glicemia, aí eu faço um ensaio clínico cujo desfecho é baixar a glicemia. Então, assim, provavelmente ele vai baixar, mas será que ele baixa a glicemia? Mas e os efeitos adversos? E se ele causar um problema cardiovascular, ele reduz mortalidade, né? Então, acho que essa questão da efetividade é muito importante. De metodologia, eu acho muito importante que a gente desmistificar essa questão da, por exemplo, redução média da pontuação na Madres ou na Hamilton, né? E valorizar mais a questão de resposta ou remissão e também aprender a calcular NNT, NNH e o LHH, né? Que, na verdade, é o que vai garantir o sucesso do tratamento dos seus pacientes. Perfeito. Na verdade, você traduziu o que a gente chama de avaliação de risco-benefício, né? É isso, né? Você está olhando o NNT que tem a ver com benefício, o NNH que tem a ver com risco, custo, e aí você está colocando um sobre o outro ali para ver se vai compensar, né? E ainda dá para ir mais longe, porque aqui a gente está falando de um NNT
que está voltado à população do estudo que está aqui, né? Mas pode ser que esse paciente que você está atendendo, ele não tenha o mesmo perfil dessa população. E, às vezes, você conseguir, através de algumas escalas aí, calculadoras de risco individual, talvez você consiga encontrar o risco individual do seu paciente, usar a redução relativa de risco do medicamento aplicado ao paciente, encontrar uma redução absoluta de risco do paciente e, consequentemente, um NNT, entre aspas, individualizado, né? Então, talvez para um paciente que tem um risco maior, às vezes, ele pode ser, né, que, vamos supor, aqui o risco dos pacientes que não tomavam simvastatina de morrer era de 12%. Mas pode ser que o risco cardiovascular que esses pacientes tinham aqui era um risco basal X. Mas e se o seu paciente tem um risco cardiovascular maior ainda do que esse, né? Talvez, se eu usar simvastatina naquele paciente, a redução absoluta que eu vou encontrar vai ser maior do que essa. E talvez o benefício, se eu tivesse que tratar 100 pacientes como esse que estão na minha frente, talvez a simvastatina trouxesse mais benefício para ele do que para um paciente que não tem nada a ver com esse da população, que um paciente jovem, que não tem muito problema cardiovascular, que daí também, para ele não vai ser 25, provavelmente, o NNT, não vou estar pensando dessa forma, né? Então, o NNT é uma medida de impacto onde eu considero quem é o público, né? E eu estou considerando, a princípio, o público do ensaio clínico, mas eu posso tentar ainda dialogar um pouco com o paciente, que tem a ver um pouco com isso aqui, né? Se a gente pensar num medicamento que tem uma eficácia de 50% para prevenir um desfecho como um infarto, e esse medicamento, isso aqui seria a redução relativa de risco. Só que esse meu paciente, ele tem 50% de risco de ter um infarto. Ele tem esse risco, né? Esse é o risco individual dele. E se eu uso o medicamento nesse paciente, provavelmente eu vou reduzir o risco dele em 50%, vai cair de 50% para 25%, né? Esse outro paciente que tinha 20%, o risco dele foi reduzido em 50% para 10%. Esse paciente que tinha 5%, o risco dele foi reduzido para 2,5%. Quer dizer que a redução absoluta de risco desses pacientes foi diferente. Esse paciente saiu de 50% para 25%, ele reduziu em 25%. Esse paciente saiu de 20 para 10, ele reduziu em 10. Esse paciente reduziu em 2,5. Ou seja, esse medicamento, por mais que esse paciente ainda esteja sob mais risco, mas ele teve um benefício muito maior do que esse outro aqui, né? Então, é o que orienta a gente, por exemplo, na vacina, né? Quem que vai ser a primeira população que vai ser vacinada? Vamos vacinar primeiro os profissionais de saúde. Por quê? Porque eles estão sob mais risco de contrair Covid do que o resto da população. Então, a gente usa essa mesma lógica para ter um benefício absoluto maior para algumas pessoas, né? E, por fim, pessoal, para não tomar mais o tempo, né, de vocês e abrir aqui, a ideia da inferência bayesiana, né, ou do pensamento bayesiano, que vem de Thomas Bayes, né? Thomas Bayes foi um matemático que ele fez uma fórmula de probabilidade condicionada, né, e que ele condiciona uma coisa a outra. O nome bayesiano pode soar, às vezes, ruim, mas se a gente pensar no valor preditivo de exames laboratoriais, por exemplo, a gente consegue entender mais o que é o pensamento bayesiano, porque se a gente considerar a sensibilidade e especificidade dos testes que a gente não pode tomar decisões só com base nisso na hora de escolher um teste ou de interpretar principalmente o resultado de um teste. Se eu tenho um teste que tem uma sensibilidade alta, a sensibilidade é a probabilidade do teste dar positivo, sabendo que o paciente é doente. E a especificidade é a probabilidade do teste dar negativo, sabendo que o paciente não é doente. Então, veja só que engraçado. A gente calcula esses dados testando esse teste em pacientes onde eu já tenho um padrão ouro e que ele já está diagnosticado. Então, é assim que eu testo os novos testes laboratoriais ou de imagem, seja como for. Então, mas a realidade não é essa. Eu não sei se o paciente é doente. Eu não sei, então eu não posso me basear num resultado de sensibilidade que me diz a probabilidade do teste dar positivo se o paciente é doente. Porque eu não sei se o paciente é doente. Eu quero saber qual é a probabilidade do meu paciente estar doente se o meu teste der positivo. É uma probabilidade invertida. Porque o que eu tenho na minha mão é o teste positivo ou negativo, né? E aí o Thomas Bayes ele vai trazer que isso, não dentro da área da saúde, mas a gente aplica esse conceito do Thomas Bayes na área da saúde pensando,
talvez a prevalência da doença interfira na minha probabilidade. Então, se eu pego um paciente, vamos pegar um teste de esforço ergométrico, por exemplo, eu boto lá na esteira uma criança, eu boto na esteira um adulto, um idoso. E tanto a criança quanto o idoso acusam um resultado no teste de esteira ergométrico. Eu vou ter a tendência de considerar que é mais provável que no idoso realmente esteja tendo um problema cardiovascular do que na criança. Talvez eu mande a criança refazer o teste, talvez eu ache que está errado aquilo, eu vou desconfiar mais desse resultado na criança. Por quê? Porque o valor preditivo positivo desse teste na criança vai ser menor do que no idoso, porque o idoso faz parte de um grupo populacional onde a prevalência do problema cardiovascular é maior e, portanto, isso interfere na minha análise, da minha interpretação do resultado, né? E a mesma coisa, se eu pegar na época que aqui no Brasil a Covid estava muito prevalente, e eu olhar na Nova Zelândia, um resultado positivo de Covid na Nova Zelândia, um resultado positivo de Covid no Brasil, o valor preditivo positivo no Brasil é maior do que na Nova Zelândia, o mesmo teste. Então, como é que o mesmo teste tem um resultado diferente? Não é diferente o resultado, mas a probabilidade de ser um falso positivo diminui em algumas situações e aumenta em outras situações. E se eu for muito dicotômico, se eu for muito frequentista, eu vou acabar falando, resultado positivo significa automaticamente que o paciente tem a doença. E, né, vocês estando aí na área de clínica, diagnóstica, vocês sabem muito bem, né, que é um conjunto de coisas, e quando se fala que a clínica é soberana, que é uma outra frase que é mal interpretada, né, a clínica ela é soberana justamente por isso, porque eu tenho que analisar tudo isso no contexto clínico do paciente, e não é o exame laboratorial que diagnostica o paciente, né, continua sendo a pessoa que interpreta o exame que diagnostica o paciente. E só para fechar esse raciocínio, eu trouxe aqui o teste de gravidez, porque eu sempre faço essa brincadeira, né? Porque eu falo assim, teste de gravidez na farmácia, você pegar ele aí, está escrito 99, não sei quantos por cento de precisão. E aí, se eu fizer a pergunta para vocês, a pessoa foi na farmácia, comprou o teste de gravidez, fez o teste em casa e deu positivo. Vocês acham que a probabilidade de estar grávida é alta ou é baixa? Né? A resposta costuma ser alta, né? Beleza, é alta, mas e se eu falar que foi um homem que foi na farmácia e comprou e fez esse teste? Automaticamente, né, se for um homem, você vai dizer, não, não está grávido, né? Se tiver o sistema reprodutor masculino, então um homem cisgênero, né? Um homem cisgênero não vai ter o sistema reprodutor feminino, então é zero. Como que eu sei que para esse paciente é zero, mesmo o resultado me dando negativo? Porque a probabilidade pré-teste era zero também. Então, não importa se deu, eu sei que é um falso positivo, né? E isso acontece com resultados de ensaios clínicos também. Às vezes o ensaio clínico está dando lá que o P é menor que 0,05, mas pode ser um falso positivo, pode ser a gente está assumindo uma probabilidade de incorrer nesse erro tipo 1, né, de 5%. Inclusive, quando a gente fala que o P foi menor que 0,05 e a gente aceitou, a gente está dizendo justamente que a gente aceita 5% de erro de dizer que aquilo funciona quando não existe, né, a hipótese, a gente acaba rejeitando a hipótese nula quando ela não podia ser rejeitada. Então, se eu não tenho um conhecimento prévio sobre o mundo, se eu não tenho conhecimento prévio sobre o ecossistema científico, eu vou acabar revolucionando coisas, é a revolução científica errada, né? Tem que voltar um pouco mais para o Mário Bunge, eu tenho que considerar o ecossistema científico, eu tenho que considerar o contexto do paciente, o contexto clínico do paciente. Se deu negativo o teste de Covid, mas o paciente está todo sintomático ali, perdeu o olfato, um monte de coisa acontecendo, será que eu já posso dizer que ele está super bem e pode sair por aí, né? Tem a ver com isso, né? E é isso aqui a gente já conversou, né? Que toda intervenção tem um custo, nem toda intervenção tem benefício, né? Então, tudo que eu quis trazer aqui hoje foi nesse sentido de como que o pensamento científico, que é um pensamento muito amplo, a gente consegue trazendo no contexto da área da saúde e ajudando na decisão do dia a dia, né, nas tomadas de decisões clínicas de alguma forma. Eu queria novamente agradecer, né, o convite de vocês, estou aberto aqui para a gente discutir. Eu deixei aqui, esse aqui é um link que dá para vários trabalhos meus, dá para o meu canal do YouTube, dá para o curso, dá para um monte de coisa. Aqui é o meu @ do Instagram, e esses QR Codes geram para 2 playlists minhas no YouTube, gratuitas. Uma só sobre
bulas de psicofármacos e como interpretar essas bulas no contexto da psicofarmacologia. E aqui um curso justamente sobre introdução ao pensamento científico. Aí tem uma aula só de falácias lógicas, uma aula só de vieses. Então, a gente vai só de pseudociência, ciência, negacionismo, ceticismo, a gente vai longe nessa parte, né? Então, Entrei aqui nos dois. oi? Já está aqui. Ah, que bom, legal. Então, obrigado de novo pelo convite. Fiquei muito feliz Poxa, de estar aqui hoje com vocês. muito obrigado por você conseguir, né, traduzir um assunto tão espinhoso, né, de um jeito muito mais palatável. Eu acho que falta muitas vezes, né, para as pessoas terem interesse por pensamento científico é justamente isso. É alguém conseguir trazer um pouco mais de suavidade na hora de falar. E eu sei que é muito difícil ser totalmente suave, não tem como, né? Não, É uma sim, coisa dura, né? é. Mas assim, a sua forma de trazer, a sua forma de falar, né, os exemplos que você traz, eles ajudam muito nesse tipo de aproximação. E eu quero te parabenizar mesmo, André. Eu gostei muito da sua aula, Obrigado, fico muito estou muito feliz. interessado. Eu vou atrás aí do seu curso, vou te estudar um pouquinho mais. Legal, Muito obrigado mesmo. E obrigado. eu queria, antes de até de passar qualquer palavra, vou levar, não sei se você quer falar, porque tem uma pergunta do YouTube aqui, que eu Vai acho que eu lá, posso já sair fazendo, tá bom? vai lá, vai lá. É pertinente, é do Carlos Eduardo, e ele está perguntando uma coisa que eu acho que tem bastante relevância. Ele perguntou assim, estudos a longo prazo minimizam os efeitos placebo e os demais efeitos? Eu acredito que ele esteja querendo fazer placebo controlado, né? E ver o quanto que o placebo sustenta o efeito Tá. no longo prazo, né? Então, assim, Uhum. traduzindo, eu acho que seria isso, né? Não, é uma pergunta super interessante, né? Eu acho assim, o fato de ser a longo prazo, por si só, não eliminaria isso, né? Mas um estudo com grupo controle, né? A longo prazo, eu acho que talvez o que a gente fosse observando de diferença entre os grupos, talvez a gente pudesse realmente, talvez atribuir também a flutuação dos outros vieses também que a gente observa, né? Na minha visão, assim, o efeito placebo ele até pode se sustentar, né? Para aqueles desfechos nos quais o efeito placebo é mais relevante, né? Se você pensar em termos de dor, por exemplo, né? O placebo a gente sabe que tem muita relação com a dor e não, talvez a longo prazo até isso possa se sustentar um pouco, mas conforme a gente vai passando o tempo, provavelmente o que a gente vai observar também são flutuações na história natural da doença, né? Que provavelmente vai modificando. A gente vai observar mudanças na regressão à média, né, que você vai tendo valores que vão voltando para o ponto médio, mas uma coisa acho que é importante notar é que no grupo que está recebendo o medicamento, ele também está tendo esses efeitos. Então, é difícil, você não vai notar talvez uma grande diferença entre o grupo tratado e o placebo, o grupo placebo, entre aspas, não é que o grupo placebo vai diminuir muito com o passar do tempo, porque é placebo e o grupo tratado vai se manter, porque na verdade, o que eu estou observando no grupo tratado de eficácia a princípio, se olhar só para esse grupo, é uma soma entre a eficácia intrínseca do medicamento, mais o efeito placebo, mais a regressão à média, mais a história da doença, então está tudo junto ali também. Então, na verdade, é justamente por isso que eu randomizo, porque se eu tiver alterações de um grupo, eu vou ter provavelmente no outro também em relação a isso, e aí o que me interessa é a diferença, o que sobra, né, de eficácia intrínseca, e essa vai provavelmente se manter com uma certa, talvez a gente pode dizer, uma certa constância, né? Sim, perfeito. É o que a gente vê na prática, na psiquiatria, naquelas medidas de tempo de recaída, né? Tempo para recaída, por aí vai. Perfeito. Sim, perfeito. Alevato, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Eu vi que aqui no chat a Juliana lembrou de um livro muito bacana, que é o livro Como Mentir com Estatística. Esse livro eu recomendo também, do Daryl Huff, Como Mentir com Estatística. É um livro antigo, da década de 50, se não me engano, mas ele vai falar de várias estratégias, de como as pessoas apresentam dados, né, e manipulam a forma de mostrar esses dados, e aí, no fim, você mente só com dados reais, muitas vezes. Então, isso pode acontecer, né? Acontece até, inclusive, com outras questões, com efeitos adversos de medicamentos, com vacinas. Se a gente pegar esses sistemas de notificação, né, a Vigimed, por exemplo, ou o VAERS, que é o sistema lá dos Estados Unidos,
eles são sistemas da farmacovigilância, né, e da epidemiologia, da vigilância epidemiológica, que servem para a gente ver se está acontecendo muita notificação de efeitos para investigar a causalidade. Mas são notificações que partem ou do profissional, ou da indústria, ou do próprio paciente que pode notificar. Se a gente olhar para esses bancos de dados de notificação e começar a fazer estatística em cima deles, como se aquilo fosse resultado causal, a gente vai ter um monte de dados falsos, né, de causalidade que não existe, né? Se a gente voltar lá para a década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, onde se começou a associar a vacina com autismo, né, também começou-se a ter muita notificação de autismo nos bancos de notificação de vacina. E aí tinha muito artigo sendo publicado de pessoas querendo criticar a vacina, usando os dados do VAERS, falando, olha só, teve tantas notificações de autismo, mas a notificação, ela é uma coisa voluntária, né? E aí teve um médico muito curioso que ele ficou irritado com isso, ele falou assim, quer saber? Eu tomei a vacina também, eu vou lá notificar, eu vou notificar que eu virei o incrível Hulk. E aí ele notificou, a vacina me transformou no incrível Hulk. E isso foi parar no banco de dados, porque é automático. Ele pegou o banco de dados e falou, tá aqui, ó, tá no banco de dados. Vocês vão fazer a estatística com isso também, falando que virou o incrível Hulk, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que era um dado descontextualizado, né? E aí, esse livro é um livro que ajuda a gente a interpretar os dados nos contextos adequados, né? Perfeito. Isso aconteceu também com a Associação de Antidepressivo e Suicídio. Isso. Assim, foi uma coisa bem paradigmática na psiquiatria, né? A gente ficou pulando aqui a Júlia, né? Fazendo uma consideração. Lembrei também lembrei também do paper Why Most Published Research Findings Are False. Esse artigo do Ioannidis, eu acho, né? Do John Ioannidis, é um artigo muito legal, porque ele traz esse pensamento bayesiano, essa lógica que a gente falou do pensamento bayesiano. Ele fala assim, se a gente tem, a princípio, um conhecimento científico sobre aquele tema, sobre a eficácia daquele medicamento, a gente tem uma probabilidade pré-estudo, por exemplo, é plausível que funcione esse medicamento, tudo mais, então é possível que ele funcione. Daí eu faço um estudo científico que mostra a eficácia. O que ele traz nesse estudo não quer dizer que por causa desse estudo agora o medicamento é eficaz, quer dizer que agora aumentou a probabilidade de ele ser eficaz. Então, mas dependendo do tamanho do estudo que eu faço, do poder estatístico e de várias outras variáveis, ele diz que às vezes eu modifico muito pouco. Esse medicamento ele tinha uma probabilidade de fazer efeito, agora a probabilidade de fazer efeito é 10% daquilo ser verdade ainda, não melhorou muito ainda. Eu preciso fazer mais estudos para incorporar isso, né? E esse é um artigo muito interessante, é meio árido também para leitura, mas ele é um pouco até angustiante, assim, mas é bem legal, bem legal. Que bom. Olha, eu não sei se existe mais alguma pergunta, né, da plateia que quiser fazer aí. Aberta a última chance, o Alevato saiu, voltou? Voltei aqui. Foi abduzido, né? Caiu aqui meu repetidor mesh moderníssimo, caiu. Tá certo. E agora voltou. Eu estou no Wi-Fi aqui no telefone. Estou no Wi-Fi? Não, estou na rede do telefone mesmo. Perfeito. Eu voltei a tempo, né? De agradecer ao André aí pela Um pouquinho. apresentação. O pessoal que acompanhou aí, o pessoal que especialmente, e ano que vem voltaremos com convidar uma amiga dele que é a Thaís Gondar, que a ignorância campeia na medicina e é fatal, né? Então, quando a gente entrar em contato com ela, André, você fala, os caras não são malucos, não, pode confiar. Não, ela é excelente, ela fala de assuntos regulatórios com uma tranquilidade, assim, e é um assunto tão difícil de estudar normalmente, porque é legislação, a gente não fica muito... E ela simplifica isso, é fantástico, a Thaís é excelente mesmo, um ótimo nome. Legal. Quero agradecer também, Alevato, assim, a você, tá? Antes que você termine, o Alevato ele se esforçou muito voluntariamente para tentar fazer esse ano ser um ano
diferenciado com os convidados, né? Ele fez a maior parte dos convites para cá, né? Ele pensou numa sequência, como se fosse contando uma história ao longo do ano. O Centro de Estudos, eu acho que foi muito feliz, tá? Por mais que seja uma coisa incipiente, eu acredito que o resultado já foi muito positivo. Ano que vem a gente vai fazer algo mais complexo, né, mais robusto. Acho que a experiência ela vai se moldando em cima da experiência anterior, né, que vai se apoiando no ombro do outro e vai ficando maior, né? Então, eu acho que o André, para fazer essa finalização, foi uma escolha muitíssimo feliz. Tá bom, André? O seu pensamento está extremamente alinhado com o que a gente acha que é boa prática, com o que a gente quer aplicar e o que a gente quer divulgar. Tá bom? Então, Muito bacana. Obrigado novamente pelo convite. Poxa, obrigado muito mesmo. Espero que a gente possa trabalhar junto mais para frente com outras coisas também. Com certeza. Recomendo às pessoas aí, né, irem atrás das suas informações, dos seus sites, né, dos seus vídeos. Eu acredito que todo mundo vai conseguir extrair bastante informação, bastante conteúdo e benefício com esse tipo de ligação. Pode falar. E desde já vamos aproveitar para fazer um pré-convite aí para o André, né, se tudo der certo, para participar aqui dos nossos eventos da PERJ, né, principalmente da jornada anual. A PERJ apoiou a gente na divulgação e legal. Esse ano a gente quer reforçar a programação científica, né? Nós tivemos uma jornada bem interessante no último ano e estamos querendo reforçar a programação científica com uma pegada que tenha relevância clínica também, né? Eu acho que isso é muito importante. Estou à disposição, vai ser um prazer colaborar, de verdade. Podem chamar que eu estou aí. Maravilha. Perfeito. E agradecer, finalizando apenas, agradecer ao Levato também, que está fazendo essa ponte junto à PERJ. A PERJ também divulgou aqui o nosso evento, né? Então, acho que isso é mais uma parceria muito interessante para crescer. Tem muita gente nos ajudou na divulgação Levato, você falou javanejo desse evento, tá? Tem. Agora foi javanejo, mas tá tudo bem. Procurar um 4G melhor, porque eu estou querendo me manter isolado aqui. Ouviu, não? Não, tá direito ou não? Agora tá bom. Agora tá. Não, você tem que agradecer, e eu também, né? Muita gente que ajudou a divulgar essa aula do André aí. Muitos médicos que têm página e tal colaboraram com a gente. Então, foi muito legal esse esforço aí que a gente fez para, já no final do ano, realizar esse evento. Maravilha. André, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação de todos. Esse é o último evento do Centro de Estudos desse ano. Desejo a todos um excelente Natal, virada de ano, né, que a gente continue conseguindo se encontrar e oferecer para vocês material de excelência como esse que foi agora exposto pelo Dr. André. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, Levato. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Bom fim de ano. Obrigado. Boa noite.